chego ao trono sem temor. Diz assim: Ele para sempre. E nada, cante nada e nada. E nada vai me segurar. Nada vai me segurar. Nada vai me segurar. Minhas correntes já quebrou. Eu viverei pro meu Senhor. Viverei pro meu Senhor. Ninguém jamais assim me amou. Ele tudo entregou. Ele tudo entregou. Aleluia! Se você é livre nessa noite, quero que você declare agora. Sou livre pra viver, pra cantar, pra adorar, livre para amá-lo, pra viver. Cante! Pra cantar, pra adorar, livre para amá-lo. Diga pra viver. Pra cantar, pra adorar, livre para amá-lo. Declare: minhas correntes já quebrou. Viverei pra ti, Senhor. Viverei pro meu Senhor. Quem jamais assim me amou. Ele tudo entregou. Ele tudo entregou. My chains are off. My chains are off. My heart was free. I'm alive to live for you, Lord. I'm alive to live for you. Amazing love, how can it be? You gave everything for me. You gave everything for me. What's more, look. Aleluia! Se você é livre nessa noite, exalte ao Senhor. Aleluia! Nós somos livres para adorar, livres para glorificar o nome do Senhor. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor? Quantos estão animados aqui nessa noite para adorar ao Senhor? Quero ver. Não, come on. Quantos estão animados aqui com o Senhor e querem adorar? Come on. Amém, aleluia. Vamos continuar louvando o Senhor. Aleluia. Cante: nada vai me separar. Nada vai me separar. Mesmo sem me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Cante: tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre. E o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
que me amas, o teu amor não falha, não falha, não, Senhor. O teu amor não falha. Se o vento forte no fundo do mar, tua presença vem me amparar. O teu amor não falha. Difícil era caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Erga a sua voz e declare: tu és o mesmo, Senhor. Aleluia! Tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, eu sei que me amas. O teu amor não falha, não, Senhor. Teu amor não falha, não falha. Teu amor não falha. Oh, aleluia. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Oh, cante, igreja, tu fazes. Declare isso nessa noite, tu fazes. E tudo coopere para o meu bem. Tudo, tudo, tudo tu fazes, Senhor. E tudo coopere para o meu bem. Toda dor e toda lágrima coopera para o meu bem, Senhor. E tudo coopere para o meu bem. Tu fazes, Senhor. E tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo Deus. Tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não dura. Se o choro dura, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Deus. Eu sei que me amas. O teu amor não falha, não falha, não. Teu amor não falha, não falha. O teu amor, Senhor, teu amor não falha. Teu amor nunca falha, Deus. Teu amor nunca falha, Senhor. Aleluia. Teu amor não falha, não, ó Deus. Teu amor não falha. Mesmo quando nós falhamos contigo, ó Pai, o teu amor permanece fiel. Teu amor permanece fiel. Mesmo que eu caia, Senhor, o teu amor permanece fiel pra comigo, ó Pai. Mesmo que eu te entristeça, o teu amor permanece fiel pra comigo, ó Deus. Mesmo debaixo, Senhor, de tempestade, ó Deus, o teu amor nunca falha, Pai. O teu amor não falha, não. Aleluia, 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 aleluia. Oh, pois tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor. Cante, cante, cante. Dá uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Cante mais uma vez. Tu és o mesmo. Ou declare com toda a sua força: o teu amor não muda. Se
Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Aleluia, aleluia. Teu amor não falha, Senhor. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Te louvamos, ó Deus, pois tu és digno, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague. Diga em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, neste lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar, Senhor, eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, onde o mundo não me atrai.
adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor. Adora Jesus, diga a Ele palavras de adoração, de louvor, declarações de amor a Jesus. Nós precisamos fazer isso ao Espírito Santo. Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, é o nosso conselheiro, é o nosso amigo. O Espírito Santo precisa ouvir também a nossa adoração, o nosso louvor. Te amamos, Espírito Santo de Deus, meu amigo Espírito Santo, meu Consolador. Te adoramos, Senhor, na Tua presença nós estamos. Bendito é o Teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor enviou o Espírito Santo para estar conosco, para habitar em nosso coração. Te adoramos, ó Deus, te louvamos, Senhor. Bendito é o Teu nome. A Tua presença, Senhor, nós queremos continuar sentindo. Tua presença manifestada no nosso coração, no nosso meio, no meio da igreja, Senhor. Obrigado, Jesus. Através dos louvores, também através da ministração da Tua palavra, Senhor. Nossas crianças também serão ministradas na Tua palavra. Abençoa, traz cura, salvação, libertação, batismo com o Espírito Santo. Nós também aqui, Senhor, seremos ministrados. Traz cura, libertação, salvação, batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus te adoramos, ó Deus. Também estaremos, ó Deus querido, semeando uma oferta de amor, de gratidão, de fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor, que estaremos ofertando em nome de Jesus, ó Pai. Te adoramos e te louvamos em nome de Jesus. Enquanto você abre a boca e glorifica a Deus, você pode aplaudir ao Senhor também, mas não deixe de abrir a boca. Não deixe de dizer glória a Deus, aleluia, te adoramos, Jesus. Bendito é o Teu nome para sempre. Graças a Deus. Pode se assentar alegres na presença de Deus. E nós já vamos passar a palavra ao pastor Cote. E antes de liberar as crianças, nós vamos dizimar e ofertar. Se você não é membro aqui da nossa igreja, claro, você não dá o seu dízimo aqui, mas você pode dar uma oferta. Esta conferência, só um momentinho as crianças, só um segundinho, as crianças, só um momento. Esta conferência nós não estamos cobrando uma inscrição, o que seria normal. Temos outros eventos aqui que cobramos inscrição, isso não tem problema nenhum. Mas essa nós decidimos fazer gratuitamente, para toda a família. Mas temos despesas? Temos. Mas não ofertamos por causa das despesas. Nós ofertamos porque é um ato de fidelidade a Deus, de gratidão a Deus, de generosidade a Deus. E aonde você ofertar, você semear, você pode fazer isso com amor, com fé, e entendendo que está investindo num terreno fértil, num terreno íntegro, num terreno transparente para a glória de Deus. Amém? Então podemos fazer isso com liberdade e com fé em nome de Jesus. Vamos ofertar. Se você quiser usar o envelope para os dízimos, pode usar. A oferta não precisa usar o envelope, só se quiser realmente usá-lo. Mas vamos ofertar com amor, como parte da nossa adoração, do nosso culto, da nossa gratidão a Deus. Gente, foi pedido para lembrar aqui, ouça bem, para cá. O Ministério Infantil da Igreja preparou e chamou algumas pessoas para ajudar, adolescentes, jovens, no ministério hoje, para estar ministrando às crianças. Não estamos cobrando nada, mas colocaram lá como um ato de gratidão e de agradecimento às pessoas que estão ficando com as crianças, caixinhas de oferta, tá bom? Então, se você sentir no coração, você tem filho, filha, eu tenho, né, um garoto, uma menina, você pode passar lá e pôr uma oferta e vai ser dado, distribuído para o pessoal que está cuidando das crianças, simplesmente como um ato de gratidão e de amor a eles, tá bom? Glória a Deus. Pastor Marcos Cote, xará do pastor Marcos ali também. Pastor Marcos Cote, nós já o conhecemos há algum tempo. Ele esteve aqui na nossa igreja, eu creio pela primeira vez, através do pastor Stephenson, que é nosso aqui,
num seminário chamado Clínica da Alma, onde ele esteve ministrando aqui. Depois veio outras vezes também ministrar a palavra de Deus. Ele é missionário da Jocum e é também diretor, é isso, de uma das bases da Jocum em Curitiba. Jocum é um ministério muito forte na área de missões, de libertação, de edificação espiritual, treinamento de líderes. Jocum quer dizer jovens com uma missão. É um ministério internacional, não é isso? E Deus tem usado muito na palavra, uma palavra tocante, transformadora aos nossos corações. Então fique com o coração aberto e tranquilo, porque Deus tem algo muito abençoador para o nosso coração nesta noite. Você quer receber o pastor Cote com muita alegria? Dê uma salva de palmas, recebendo com alegria, com prazer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Muito bom poder estar aqui com vocês. Graça e paz ao coração de cada um. Só me apresentando um pouquinho melhor, meu nome é Marcos, Cote é um apelido de infância. Eu sou casado com a Raquel, nós somos casados há 29 anos. Temos um casal de filhos, o Gabriel e a Bárbara. Gabriel já é casado com uma sul-coreana, Tsan. Agora nasceu nosso primeiro netinho. E, como o pastor Salmão falou, nós trabalhamos com essa organização, que é a Jocum, Jovens com uma Missão. E o nosso lema é esse: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. No Brasil, nesses últimos anos, nós temos investido bastante, não é? Na qualidade e na saúde do crescimento da igreja. A gente tem entrado nessa lacuna. Graças a Deus, a igreja na América Latina, de forma geral, tem crescido assim assustadoramente, mas nós sabemos que crescimento traz muito problema, né? E muitos desafios. E a questão não é só crescer quantitativamente, a gente precisa de crescer com saúde, com qualidade, né? Esse aspecto é essencial. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, com essa ênfase. Na nossa base lá na região metropolitana de Curitiba, nós estamos desenvolvendo uma faculdade de aconselhamento de saúde, um programa full-time de 2 anos, onde as pessoas já saem como tecnólogos na área de aconselhamento. E, realmente, hoje é muita gente precisando de ajuda, muita gente necessitada, e nós estamos nos preparando para isso, para a gente não perder ou evitar essa sangria que tem acontecido na grande colheita, não é? Temos experimentado uma grande colheita no Brasil. Mas, amém, querido, só me permita também, bem rapidamente, fazer uma apresentação do material que a gente trouxe. Na verdade, trouxe pouca coisa, mas eu tenho tido uma experiência muito gratificante, colocando na forma de livros, áudios, vídeos, algumas aulas que a gente vem desenvolvendo aí ao longo de todos esses anos. E, pela misericórdia de Deus, até aqui são 8 livros editados. O primeiro é intitulado A Face Oculta do Amor. É um livro que fala muito sobre o nosso relacionamento com os nossos sentimentos, desejos. Nesse livro, a gente trata muito da questão da sensualidade. Numa definição bíblica, sensualidade nada mais é do que a idolatria de um sentimento. Lógico, não tem nenhum problema você ter um sentimento, né? Sentimento é uma faculdade que Deus nos deu, não é? Agora, a partir do momento que você idolatra um sentimento, aí vem a sensualidade. E a Bíblia fala, né, em Oséias, que a sensualidade tira o nosso entendimento, nos emburrece, nos leva a tomar muitas decisões na vida que depois vão nos custar muito caras. O título desse livro, A Face Oculta do Amor, sugere exatamente essa dinâmica entre paixão e aversão. Inclusive, é um dos capítulos que a gente trata no livro. Como que a paixão desgovernada antes do casamento pode se transformar em aversão, ódio, ojeriza, divórcio depois do casamento. É o que a gente chama a face oculta do amor. Mas é um livro que tem princípios muito sólidos para você realmente colocar, edificar a sua vida, os seus relacionamentos na rocha.
Um outro livro é A Oração do Justo. O título desse livro vem também de um texto bíblico, quando Tiago fala: muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Então, não é qualquer oração que produz efeito, mas, como Tiago fala, muito pode a oração do justo nos seus efeitos. E, para a gente aprofundar essa conversa, a gente trabalha com o capítulo 17 do Evangelho de João, aquela famosa oração sacerdotal que o próprio Jesus, o justo e justificador de toda a raça humana, fez. Então, a oração sacerdotal. Dessa oração que Jesus fez, nós tiramos 7 elementos ou 7 ingredientes que, quando incorporados ao nosso estilo de vida, revoluciona a nossa intimidade com Deus. Se você quer conhecer esses elementos, dá uma olhadinha nesse livro. Tem também o Avivamento do Odre Novo, que é um livro que tem abençoado e ajudado muitas pessoas, principalmente no Brasil. Um livro onde a gente coloca alguns princípios para um avivamento sustentável, não é? Eu chamo isso o avivamento do odre novo, porque quando a gente pensa em avivamento, a gente pensa muito no vinho novo, não é? E o vinho novo, a gente sabe, é o derramar do Espírito Santo, lógico, isso é a base de tudo, mas a questão do odre tem a ver de como nós estamos nos relacionando com o derramamento do Espírito Santo, não é? Nós sabemos como Jesus nos alertou em relação a não cometermos uma transgressão, quando ele fala assim que nós não devemos colocar vinho novo em odres velhos, não é? Porque no processo de fermentação, se o odre é velho, ele não vai suportar as pressões que o processo de fermentação faz e vai se romper, não é? Então, a tônica desse livro não é lidar exatamente com o odre, onde a gente confronta as trincas da nossa personalidade, as nossas distorções emocionais, as falhas de caráter, os cacuetes religiosos, as feridas sociais. Então, a gente lida com algumas questões que são bem essenciais e não são assuntos que normalmente a gente trata na igreja, alguns assuntos bem delicados, mas onde se fundamentam realmente as principais questões, principalmente no âmbito do aconselhamento, não é? Como a geração de filhos fora do casamento, a questão do aborto, a prática do aborto voluntário, rejeições, uma série de coisas dessa natureza, principalmente envolvendo o campo da orfandade, que é onde, às vezes, nós sofremos as piores perdas possíveis. Mas é um material que nos guia por um caminho de muita libertação e salvação, o Avivamento do Odre Novo. O outro livro é O Obreiro Aprovado, já é um livro mais no campo assim da reeducação, como construir um caráter de obediência em áreas que nós desenvolvemos uma história de fracassos, não é? É um material muito interessante esse livro. É um livro fininho, mas que pode literalmente assim colocar a nossa vida de cabeça para cima, não é? Nos ajuda realmente a ter uma vida vitoriosa. Tem também Cura e Edificação do Líder. Já é um livro mais na área de liderança, não é? Com ênfase não em estilos ou modelos de liderança, mas o espírito da liderança. Então, é um diagnóstico da nossa personalidade através da maneira como nos relacionamos com o conceito de lei e autoridade, a maneira como a gente usa ou abusa da autoridade, de um título, de uma posição, não é? Isso pode revelar muito sobre a nossa infraestrutura moral e emocional. Muitas vezes são dessas inseguranças não tratadas que emerge uma liderança tirana que conspira contra o discipulado da nossa geração. Então, esse é um livro um pouco assim difícil, traumático, eu diria, porque ele faz uma desconstrução de todo um modelo não bíblico, não é? Um modelo errado de liderança, e o que a gente quer é promover o estilo de liderança que Jesus promoveu, uma liderança servidora, que se fundamenta na amizade, como ele mesmo disse: já não vos chamareis servos, mas amigos, não é?
porque a essência da liderança tem a ver com conivência, com confiança, com amizade, não é? Submissão não é uma coisa que você impõe, não é? É uma coisa que você inspira, não é? Então, isso realmente depende de um relacionamento sadio entre líder e liderado, né? E nesse livro que a gente quer exatamente diminuir essas distâncias e a gente poder experimentar realmente um crescimento em termos de liderança na igreja. Então, é um material também que tem ajudado muitas pessoas, cura e edificação do líder. Tem também Raízes da Depressão. Nós sabemos que os distúrbios psicoemocionais hoje assim têm uma relevância muito grande, não é? É uma das maiores lacunas da atualidade, tem a ver com os distúrbios depressivos, não é? E normalmente assim, eu quando escrevo um livro, aquele princípio da intercessão, não é? Você tem que entrar numa brecha, uma área onde tem muita pergunta, pouca resposta, muita gente está sendo destruída, muita gente está clamando, não é? Então, a gente poder trazer algumas respostas mais sólidas. E uma das áreas hoje que a gente realmente precisa de um discernimento mais integral e, principalmente, de uma perspectiva bíblica, as questões depressivas, não é? Então, é muito importante, eu penso, uma abordagem não só científica, mas também pastoral. Pessoalmente, eu respeito muito os avanços científicos, eu entendo que a ciência é um dom de Deus, é uma bênção, não é? Mas a gente sabe que, principalmente quando entra nas questões da alma, não é? Nas questões espirituais, a ciência tem muitas limitações e muitas vezes derrapa em muitos paradigmas errados, não é? Muitas vezes é até cega, burra. E, por isso, é tão importante, às vezes, uma abordagem bíblica. Afinal de contas, a Bíblia é o mais fidedigno manual de funcionamento do ser humano e dos relacionamentos humanos. Às vezes a gente pensa que a Bíblia só é um livro religioso, não é isso? Mas não, a Bíblia é um manual de psicologia, de antropologia, de filosofia, não é? Em todas as áreas nós vamos ver verdades, princípios, valores que realmente vão ser apropriados para que nós possamos experimentar a nossa vida no máximo do seu potencial. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E vida eterna, gente, não é só quantidade de vida, é qualidade de vida, principalmente, não é? Então, quando a gente pensa nas questões depressivas, na verdade, depressão não é o problema, a depressão só é o sintoma, só é o efeito colateral, não é? A mensagem, não é, de que algo já vem morrendo dentro de nós. Nós estamos vivendo sistematicamente de uma forma que agride a nossa natureza, não é? Então, depressão é multifatorial, normalmente é uma sobreposição de muitos fatores de diversas naturezas que podem construir quadros que são difíceis de você discernir, não é? Então, nesse livro, o que a gente faz é apontar essas raízes que normalmente frequentam a construção de um quadro depressivo e, ao mesmo tempo, dando soluções, né? Como a Bíblia fala, o machado tem que ser colocado na raiz de toda árvore que o Pai Celestial não plantou, não é? Raiz da Depressão. É um livro que tem realmente ajudado muitas pessoas, não só ajudado pessoas, mas ajudado pessoas a ajudar pessoas, não é? Tem também Pastoreamento Inteligente, que já é um livro para ferramentalizar pastores e conselheiros. Se você cuida de pessoas, dá uma olhadinha nesse material, eu creio que vai ser uma ferramenta muito afiada para você. E o último livro que nós lançamos, que é A Espiritualidade e a Homossexualidade. E a questão hoje da homossexualidade é uma outra lacuna também muito grande. Muitas pessoas têm sofrido perseguições, lutas,
E quando falo pessoas, não estou falando só pessoas fora da igreja, estou falando pessoas de dentro da igreja, não é? Passando por muitas batalhas no campo da sexualidade. Na verdade, esse livro ele é mais um livro para ferramentalizar conselheiros do que propriamente assim para a pessoa que tem um problema de homossexualidade. Lógico que se a pessoa está lutando nessa área, eu acho que o livro vai poder ajudá-la de muitas maneiras, mas esse material foi escrito mais para ferramentalizar pessoas que estão ajudando pessoas que estão com dificuldade no campo da sexualidade. A questão homossexual realmente é uma questão muito delicada, a gente precisa de estabelecer muitos discernimentos, que é o que a gente faz no livro, não é? Por exemplo, há uma grande diferença entre tendência homossexual e prática homossexual, não é? A tendência homossexual, por exemplo, está muito mais ligado com o sistema familiar e heranças espirituais, enquanto que a prática, sim, está ligado com a escolha. Às vezes a gente tem a tendência de pensar, não, homossexualismo é a escolha da pessoa. Mas, na realidade, não é muito bem assim que funciona, principalmente porque as pessoas, essa latência para a homossexualidade, normalmente isso começa na mais tenra infância, por incrível que pareça. Às vezes, crianças com 3 aninhos, 4 anos, 5 anos de idade. Não é? E isso não é só em questão à homossexualidade, não, gente. Às vezes acontece no campo da violência, no campo do ocultismo. É comum você ver, por exemplo, crianças com 4 aninhos de idade que já têm uma tendência para a violência, ou tem uma tendência para o ocultismo, ou tem uma tendência para a homossexualidade, ou para a heterossexualidade. Não é? Então, aqui entra algumas coisas importantes que a gente procura elucidar no livro, não é? Para a gente poder fazer um discernimento apropriado e realmente ajudar essas pessoas de uma forma construtiva. Bom, esse material está lá atrás, inclusive alguns dos livros também a gente tem agora em audiobook, né? Audiobook é o livro narrado, não é? Um pastor amigo nosso lá no Brasil narrou os livros. Então, se você está no carro, às vezes você gosta mais de ouvir do que ler, você pode colocar o CDzinho e você vai ouvindo o livro, né? O material está lá atrás, depois você pode dar uma olhadinha, tá? Se você quiser também ministrar esse conteúdo aí, você tenha toda a liberdade, você pode pegar a minha lenha, coloca o seu fogo, não é? E manda ver. O importante é a gente ferramentalizar a igreja, não é isso? É a gente poder discipular a nossa geração e realmente despovoar o inferno e povoar o céu. Isso que é importante. Mas, amém, queridos, graças a Deus. Não é? Veja bem, nessa noite, eu não vou falar diretamente assim sobre família, é uma conferência sobre família, mas eu quero te dar alguns princípios de vida que eu acho que vão ser essenciais para você desenvolver uma família saudável, não é? Você poder cuidar realmente da sua vida espiritual, né? Então, é uma meditação, eu tenho pensado bastante sobre isso nesses últimos dias, e eu quero dividir com você algumas coisas aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia no Salmo 90, versículo 12, é um texto muito conhecido. Inclusive, curiosamente, esse é o salmo, famoso Salmo de Moisés. Não é? Esse não é de Davi, esse é de Moisés. Quando Moisés fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Coração sábio. Não é? E coração sábio é uma das coisas mais importantes para você edificar uma casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Com inteligência, você estabelece o lar. Com sabedoria, você firma a sua casa. E é impressionante a quantidade de textos na Bíblia que relacionam a edificação do lar com uma postura, um coração sábio. Então, é isso que eu quero desenvolver com você, como contar os nossos dias, não é?
Como é que nós vamos contar os nossos dias? Ou seja, como viver as nossas vidas. É impressionante que hoje a grande maioria das pessoas, infelizmente, elas não estão sabendo como viver as suas vidas. Não estão sabendo como viver as suas vidas. Aliás, a gente vê pessoas buscando por tantos caminhos, não é? Ocultismo, drogas, tantas coisas, né, que as pessoas vão buscando aí. Isso significa que a grande maioria das pessoas estão fracassando nesse sentido. E então eu quero pegar um diagnóstico que Jesus fez da igreja. Não é? É interessante que, de certa forma, a gente pode ver na Bíblia, principalmente nos evangelhos e também, como nós vamos falar aqui em Apocalipse, alguns diagnósticos que Jesus fazia da igreja. E, lógico, não é, com a percepção que ele tem, isso facilita muito para a gente, não é? Isso nos ajuda na construção de uma mensagem como essa, não é? E nós vamos, então, compartilhar um pouco aí dentro, Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, aquelas cartas que Jesus escreveu às igrejas da Ásia, não é? É interessante que você pode ler Apocalipse com uma expectativa escatológica. Normalmente, quando a gente fala em Apocalipse, a gente pensa mais nisso, né? Naquela expectativa escatológica, os últimos tempos, o descortinar dos eventos que vão acontecer. Isso é bom, mas você se ater ao livro de Apocalipse só numa perspectiva escatológica, isso nos leva para um território onde você tem que saber lidar com a especulação humana, não é? Quem que é a besta? Como é que vai ser esse sistema? Não é? Você entra muito no campo da especulação. Ou você pode ler o livro de Apocalipse com uma expectativa redentora. E é interessante, o livro de Apocalipse traz uma revelação profunda quando a gente pensa no aspecto da redenção da terra. Você pode observar, tudo que se perdeu em Gênesis é restaurado em Apocalipse. Tudo aquilo que foi contaminado pelo pecado é purificado em Apocalipse. A gente vê muito forte os dois elementos de purificação, que é sangue e fogo. O que não foi purificado pelo sangue vai ser purificado pelo fogo. Jesus é o alfa e o ômega da criação e da redenção. Então, é muito interessante a gente dar uma olhada no livro de Apocalipse sobre o aspecto redentivo, não é? E é interessante, vale dizer que, existencialmente falando, não existe livre-arbítrio, apenas moralmente falando. Livre-arbítrio é algo moral. Eu não sei se você consegue perceber a diferença entre moral e existencial. O livre-arbítrio é moral, mas ele não é existencial. O moral se fundamenta nas nossas escolhas, não é isso? Nas nossas escolhas. As nossas escolhas determinam o nosso caráter e o nosso caráter determina o nosso destino. Funciona assim, isso é moral, não é? As nossas escolhas vão determinar os nossos hábitos vão determinar o nosso caráter e o nosso caráter vai determinar o nosso destino. O existencial se fundamenta na essência de tudo. E quem é a essência de tudo? É Deus. Existencialmente falando, gente, nós não temos saída. Existencialmente, ou você escolhe Deus, ou você está frito. É ou não é verdade? Por isso que eu falo, moralmente falando, existe livre-arbítrio, e nós não podemos perder isso de referência. Somos responsáveis pelo nosso destino. Não é? Deus não tem um ser humano como um pobre coitado que não possa ser responsabilizado pelas escolhas que ele está fazendo.
Mas existencialmente, gente, nós não temos escolha, não. É só Deus. Só nos resta uma escolha: Deus. Não é? Não há outra. O livro de Apocalipse, ele obedece àquela lógica ensinada por Pedro, não é? Quando Pedro fala assim, que o juízo começa pela casa de Deus, não é isso? O juízo sempre começa pela igreja, depois Israel, as nações e, por fim, o diabo e todos os seus adeptos, não é? É o que a gente vê lá em Apocalipse. Mas nós vamos nos ater aí apenas à igreja. Jesus se dirigiu a essas 7 igrejas da Ásia, uma abordagem profética, dinâmica da igreja em qualquer época. De alguma forma, cada pessoa, em qualquer época que seja, pode se identificar com essa abordagem que Jesus fez às 7 igrejas da Ásia. É algo realmente muito profético e sempre se encaixa de alguma forma ou de outra. Então, imagina bem, se Jesus fosse escrever uma carta para a sua igreja, qual seria o conteúdo dela? Ou se Jesus fosse escrever uma carta para a sua família, qual seria o conteúdo dela? É uma coisa, né, interessante da gente pensar. Então, da estrutura dessas 7 cartas, eu tirei 7 tópicos, que é o que eu quero conversar com você. Vou tentar ser bem objetivo e rápido. Nós vamos falar 7 coisas aqui. Número 1, são 7 coisas importantes que nos ajudam a contar os nossos dias, a viver as nossas vidas do ponto de vista divino. Número 1, lembrar os feitos. Número 2, avaliar a história. Número 3, amar a correção. Número 4, celebrar a fidelidade. Número 5, projetar o futuro. Número 6, calcular o preço. E número 7, discernir o momento profético. De certa forma, a gente observa esses tópicos. Eu vou voltar neles, tá? Se você está anotando aí, depois você vai ter tempo para copiar. De certa forma, esses tópicos, a gente pode observá-los em algumas das cartas que Jesus escreveu, não é? Às vezes, nem todos os tópicos estão em todas as cartas, mas nós vamos fazer uma aplicação disso. Primeira coisa, não é? Para você aprender a contar os seus dias, você ter um coração sábio. É importante a gente fazer esse exercício de memória, lembrar os feitos. E quando a gente lembra os nossos feitos, é importante a gente saber fazer isso sem nos vangloriar, não é? A gente tem que saber sempre dar glória a Deus. A Bíblia afirma que tudo debaixo do sol é vaidade, porém a nossa obra nele não é em vão. Tudo debaixo do sol, gente, é passageiro. Mas a nossa obra em Deus vai ser projetada num peso eterno de glória muito excelente, é o que Paulo fala. Então, é quando a gente alcança esse entrosamento da obra de Deus em nós com a nossa obra em Deus. Lembrar os feitos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É importante você entender isso. O que você tem feito para Deus, meu querido, não é em vão, não. Você pode ter certeza disso. Ninguém pode nos tirar o que nós estamos fazendo para Deus. Esse galardão é nosso, não é? Horas de devoção, oração, ministração, evangelismo, trabalho dedicado, né, na sua profissão, você dedicando a sua profissão para a glória de Deus. Eu não gosto muito desse conceito de sagrado e secular para vocação. Biblicamente, toda vocação, quando exercida para a glória de Deus, é sagrada. Não é? É sagrado. Tão sagrado como pregar o evangelho aqui na frente. Se você é um médico, se você trabalha com limpeza, se você faz para a glória de Deus, é sagrado. Não é?
Lembrar os feitos produz fé, produz certeza da presença de Deus. Lembrar os feitos, isso deve nos exercitar a manter o ritmo. Lembrar os feitos produz um discernimento cada vez mais claro do nosso chamado, né? Quando você lembra das coisas que você fez, isso nos ajuda a afirmar o nosso caminho, a nossa identidade ministerial, não é? Jesus disse, a sabedoria justificada pelas obras. Lembrar os feitos produz alegria, esperança, né? Aquela adrenalina espiritual. É legal quando você compartilha as coisas que aconteceram. Lembrar os feitos traz esperança, isso é vital. Também tem a ver com situações que nós suportamos, aprendemos, superamos, transformamos, ultrapassamos limites físicos, ministeriais, teológicos, geográficos. Então, você vai acumulando um saldo, um depósito daquelas boas memórias, lembrar os feitos. Então, curiosamente, para todas as igrejas, Jesus repete. Depois você pode ler Apocalipse 2 e 3. Para todas as igrejas, ele repete assim, eu sei as tuas obras. Para todas elas. Eu sei as tuas obras. Boas ou más, certas ou erradas, aprovadas ou reprovadas, palha ou rocha, Jesus sabe mesmo quais são as nossas obras. Eu sei, ele falou. Eu sei as tuas obras. As nossas obras contam diante de Deus. Elas contam diante de Deus. Por exemplo, para Éfeso, ele fala, sei as tuas obras, trabalho, paciência, não pode sofrer os maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansastes. Para Esmirna, ele fala, sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Pérgamo, ele fala, não negaste o meu nome, não é? Quer dizer, eles não se intimidaram, não se envergonharam, não se amedrontaram diante das situações que eles enfrentaram. Para Tiatira, ele fala, eu sei o seu amor, serviço, fé, paciência, as últimas obras são mais que as primeiras. Para Sardes, ele fala, não achei as tuas obras perfeitas. Não é? Interessante, não achei as tuas obras perfeitas. Para Filadélfia, ele fala, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Para Laodiceia, fala que eles estavam num processo de esfriamento, mornidão. Deus é um Deus memorial. Ele considera os feitos. Lembrar os feitos. Para você viver relevantemente, isso é importante, lembrar os feitos. Segunda coisa, avaliar a história. De certa forma, lembrar os feitos é fácil. Agora, avaliar a história já é um pouco mais difícil. Às vezes, é até traumático. É um outro tipo de conversa. Já é aquela conversa mais profunda com a nossa própria consciência. Avaliar a história. E, para isso, nós precisamos de um equilíbrio entre graça e responsabilidade. Não é? Avaliar a história também, quando você faz isso, jamais devemos nos colocar como juízes do corpo de Cristo. Tem muitas pessoas que, quando elas vão avaliar a história, elas se colocam numa posição, não é? Muitas vezes indo contra a igreja, contra lideranças, não é? Julgando coisas que, às vezes, não é. Ela não tem que se colocar nessa posição de juiz. Aliás, uma das coisas assim que são dos segredos da vida espiritual, eu, pela misericórdia de Deus, eu aprendi isso um pouco cedo. Esse é o caráter da ceia, né? A gente precisa de julgar mais a nós mesmos e menos aos outros. Jesus deixou bem claro que, na mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Muitas vezes a nossa sentença sai da nossa própria boca, não é? E principalmente quando nós julgamos situações que, às vezes, a gente tem um conhecimento tão pequeno daquilo para falar o que nós estamos falando, não é?
Mas avaliar a história vai além de lembrar dos feitos. Muitas vezes fala de lidar com os nossos pecados, com os nossos desvios, os nossos fracassos, os nossos traumas, as nossas decepções, as nossas cisões. E, de certa forma, queridos, assim, né, todos nós passamos mesmo por essas coisas, não é? A questão maior não é ter passado por isso, é como nós estamos lidando com isso. Por isso, avaliar a história é tão importante. Onde você se perdeu? Você lembra quando Jesus fala para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Onde foi que você perdeu, ou quando foi que você perdeu a sua unção ministerial? Em que lugar do Jordão espiritual o seu machado afundou? É importante a gente entender. Então, avaliar a história fala de um reencontro com o propósito de Deus, um alinhamento com o nosso DNA ministerial, antes que o nosso castiçal seja removido. Não é isso? Deus falou para a igreja de Éfeso: olha, lembra de onde você caiu, arrepende e tal, né? Para que o seu castiçal não seja removido, a sua luz não se apague definitivamente. Então, nós vamos ter que lidar com essas memórias dolorosas, aqueles sentimentos que trazem angústia, as escolhas pecaminosas, caminhos tortuosos, aquelas feridas não cicatrizadas. Há uma diferença entre cicatriz e ferida. Cicatriz, você se lembra, mas não dói. É um passado resolvido. Mas se a coisa ainda sangra, não é? Se você ainda sente dor quando você se lembra daquilo, você vai ter que elaborar melhor esse processo. Às vezes, relacionamentos que ainda nos constrangem, tragédias que nos perturbam. Então, isso exige coragem. E mais do que coragem, exige humildade. Exige disposição de superação, aperfeiçoamento. Então, é interessante que Jesus, com algumas igrejas, ele faz um diagnóstico assim bem objetivo. Quando ele fala: tenho contra ti. A igreja de Tiatira, ele fala: olha, tenho contra ti. Onde é que Deus está tentando nos parar? Onde é que Deus está tentando me parar? Onde é que Deus está tentando te parar? Tenho contra ti. Éfeso, ele fala: deixaste o teu primeiro amor. Falta de zelo. Para Pérgamo, ele fala a doutrina de Balaão, né, colocar tropeços. Ele fala a doutrina dos nicolaítas. Essa doutrina dos nicolaítas é o abuso da graça. É você fazer da graça um pretexto para violar a lei. Não é? Jesus já perdoou tudo, então eu posso pecar à vontade. Isso é a doutrina dos nicolaítas. Ele falou: eu aborreço isso. Tiatira, ele fala, tolera Jezabel, né? Manipulação espiritual, falsa profecia, aquele controle humano que extingue a ação do Espírito, prostituição da verdade, da identidade, do propósito. Não é? Jesus fala: dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu. Para Sardes, ele fala: olha, eu tenho contra ti, porque você tem nome de que vive, mas você está morto. Vivendo apenas das experiências do passado, uma falsa realidade. Para Laodiceia, ele fala uma igreja morna, estagnada pelo amor às riquezas, e vem um diagnóstico trágico, não é? Ele fala desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Uma igreja que estava num caminho de apostasia. Morno não é o frio que está esquentando, é o quente que está esfriando. Talvez Jesus não tenha algo a dizer contra você. Talvez ele não tenha nada a dizer, tenho contra ti, mas talvez ele tenha. E se ele tem algo a dizer contra nós, é muito importante a gente ouvir. Terceiro ponto é esse: amar a correção. Amar a correção. E corrigir
o coração. Depois de avaliar a história, nós precisamos o quê? Corrigir os nossos caminhos. É o princípio da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e não tome da ceia. E tome da ceia. Não é isso que a Bíblia fala? Isso significa que a única alternativa é resolver, corrigir, acertar, consertar, reconciliar. Às vezes tem irmãos, no dia de culto de ceia, hoje eu não posso tomar ceia. Isso não é bíblico, você não tomar ceia. Examine-se a si mesmo e resolva, posicione-se. Tome a ceia, né? Se dispõe a consertar o que você precisa. A questão não é apenas seguir em frente, nós precisamos seguir em frente com as coisas resolvidas. Amém? Com as coisas resolvidas. Gente, por que muitos líderes, por que muitas pessoas estagnam? Por que muitos líderes se encontram com um teto baixo, nunca passam dali? Por que muitos líderes vivem uma rotina de altos e baixos, ou pessoas vivem uma rotina de altos e baixos? Uma das principais respostas é essa: porque eles estão prosseguindo sem resolver situações críticas. Em algum momento das suas vidas, rejeitaram a correção e até mesmo insistiram no erro. O cara está insistindo no erro. Por que quanto mais algumas pessoas caminham, mais elas se sentem perdidas, desnorteadas? A gente sabe, um pequeno desvio no início reflete num desvio cada vez maior ao longo da jornada. É preciso retornar ao caminho, converter o coração. Por que algumas pessoas caem no esgotamento? Hoje é muito comum a gente ver pessoas caindo num esgotamento terrível. Porque elas estão simplesmente acelerando suas vidas com a âncora içada. Já ouviu aquele corinho, solta o cabo da nau? Não é? Se você não solta o cabo da nau, ela está ancorada e você acelera o motor, olha, daqui a pouco seu motor só vai sair fumaça. Entende? Essa é uma das razões pelas quais muita gente pifa no ministério, porque não corrige o que tem que ser corrigido. Elas insistem no erro. Elas não têm o coração aberto para serem corrigidas. Então, Jesus estabelece uma mensagem de correção muito clara para várias dessas igrejas. Para Éfeso, ele fala: lembra-te de onde caíste. A mensagem é clara: olha, não ignore a sua queda, não prossiga dessa forma, senão você vai ser removido. Para Pérgamo, ele fala: arrepende-te, decida pela mudança. E ele fala: se você não arrepender, eu vou pelejar contra você com a espada da minha boca. Veja bem, não era o diabo que ia estar contra a igreja, era Deus. Às vezes a gente pensa que é o diabo, né? E às vezes não é o diabo, é Deus que está tentando nos parar. Por quê? Porque nós não temos um coração corrigível. Para Tiatira, ele fala: o que tendes, retenha até que eu venha. Não negocie valores. Não enterre os seus talentos. Não abra mão das promessas. Compra a verdade, não há vendas, como a Bíblia fala em Provérbios. Laodiceia, ele fala: não deixe o seu sucesso te enganar e te destruir. Paga o preço. Compra ouro provado no fogo, vestes brancas, colírio. Não se ofenda com a correção. Não resista à verdade. Eu não sei se você pode dar um amém para isso. Amém? Quarta coisa: celebrar fidelidade. Fidelidade. Fidelidade é raridade. Está cada vez mais em extinção. Por isso que fidelidade tem que ser celebrada. Deus é galardoador dos que o servem no coração, não é isso?
em Salmos 12, versículo 1, esse é o, vamos dizer assim, é o clamor de Davi, quando ele fala: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Quando a gente pensa numa pessoa leal, fiel, hoje não é muito fácil você encontrar, não. Aquela pessoa que você fala: olha, aquele irmão ali, você pode botar a mão no fogo por ele. Ele não vai ser aquele tipo de pessoa que de repente vai aparecer com um escândalo, não. Esse cara é leal. Sabedoria ensina que fidelidade tem que ser celebrada mais do que qualquer outra coisa. Não existe outra forma de você cultivar caráter senão pela fidelidade. Deus não se impressiona, gente, com a nossa religiosidade na igreja. Ele está procurando pessoas fiéis, leais, de coração. Não é? Esse texto em Jeremias me impacta muito. Jeremias 5, de 1 a 3. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratica justiça ou busca a verdade, eu lhe perdoarei a ela. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Veja bem, Deus, esse é o contexto, Deus, ele estava disposto a perdoar a cidade inteira, caso ele encontrasse um homem fiel. Se eu achar um cara fiel, eu perdoo a cidade inteira. Na verdade, foi isso que aconteceu na destruição de Sodoma e Gomorra. Você se lembra? Que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus foi até Abraão, buscou um intercessor. E você lembra como é que foi a intercessão de Abraão? Abraão falou: Deus, puxa vida, mas o Senhor é um Deus fiel. O Senhor não destrói o ímpio e o fiel e o justo juntos. E Deus falou: ok, realmente, se tiver justos lá, eu não vou destruir. Mas não tinha, não é? Aí ele falou: Senhor, mas se não tiver pelo menos 50 justos? E Deus falou: se tiver 50 justos, eu não destruo, mas não tinha. E 45, 40, 30, você lembra? Aquela intercessão. O que destrói uma sociedade não é a impiedade dos ímpios, mas é a ausência dos justos, dos fiéis. É isso que destrói uma sociedade. É quando Deus olha para um lugar e Ele não acha mais alguém que de fato tem um coração fiel. Aí vem a destruição. Deus celebra a fidelidade. Por isso que em todas as cartas, como é que termina? Ao que vencer. Ao que vencer. Não é? Lógico que o conceito deste vencer tem a ver com vencer a nós mesmos, não é? Para vencer o pecado, o diabo, as adversidades, nós temos que vencer a nós mesmos. Deus é galardoador dos que vencem. Éfeso, ele falou: dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Esmirna, não receberá o dano da segunda morte. Pérgamo, dar-lhe-ei o maná escondido, uma pedra branca com um novo nome escrito. Tiatira, lhe darei poder sobre as nações. Sardes, ele fala: o que vencer será vestido com vestes brancas. De maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. Laodiceia, concederei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer. Os fiéis. Fidelidade tem que ser celebrada. E nós temos que celebrar não só a fidelidade na nossa vida, mas na vida de pessoas, na vida dos nossos líderes, não é? Fidelidade tem que ser celebrada. Quinto ponto, projetar o futuro. É muito importante a gente projetar o nosso futuro.
A única coisa que pode nos destruir somos nós mesmos. O mundo não pode, o diabo muito menos. Só você mesmo pode se destruir. Por isso essa questão é tão importante. Que tipo de futuro nós estamos semeando? É muito importante a gente ter uma objetividade na vida. Você está reconciliado com a sua identidade vocacional. Eu costumo dizer que ministério não é só o que você faz, mas é quem você é, porque Deus colocou em cada um de nós dons específicos. Não é verdade? Não queira ser ou desenvolver um dom que Deus não te deu. Não é? Então, ministerialmente falando, nós temos que nos tornar cada vez mais fortes naquilo que nós somos fortes, chamados, comissionados a fazer. Não é? Então, é importante a gente desenvolver um entendimento sobre isso. E 3 coisas são muito importantes. Primeiro, o ponto de partida, o nosso real compromisso com a grande comissão. Se a nossa motivação não é cumprir a grande comissão, o último mandamento que Jesus nos deixou, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, de alguma forma, gente, as nossas vidas, as nossas profissões, as nossas prioridades precisam de estar conectadas com isso. Senão nós vamos cair naquela síndrome da prosperidade louca. Você lembra quando Jesus fala de um cara, não é, que tinha celeiros e ele prosperou tanto, vou fazer celeiros maiores ainda. Louco, hoje pedirão a tua alma. Tudo que você tem preparado, para quem será? Para quem será? Irmãos, todos nós estamos na fila da morte. E a gente não sabe, né? Qual vai ser o horário. Isso você pode ter certeza. Não é como Jó disse, nu nós viemos para esse mundo e nu nós vamos sair dele. Olha, tenha o seu coração comprometido com a grande comissão. Não faça da grande comissão uma grande omissão. Segunda coisa é o discernimento da nossa identidade ministerial. Inteligência vocacional faz com que a vida tenha o seu melhor sabor. É interessante, tem 3 coisas que impedem o florescer do nosso dom. Primeira, amargura. Quando a pessoa não perdoa. A pessoa vem de relacionamentos feridos, não resolvidos. A amargura não só adoece, como emburrece, tanto emocional como vocacionalmente. Essas pessoas acabam nunca se encaixando em nada e também com ninguém. Já viu aquelas pessoas? Nunca se encaixam em nada. Eu não sei se tem disso por aqui, aquela pessoa que já passou por todas as igrejas da cidade e nunca se encaixa em lugar nenhum, não é? Nunca cria raízes, e sempre ferida, sempre falando mal, sempre amargurada, não é? Serviço e relacionamento andam de mãos dadas. Então, olha, para o seu dom ser ativado, você precisa de resolver os conflitos de relacionamento. Caso contrário, o dom e o potencial da pessoa fica reduzido, limitado e empobrece. Segunda coisa que impede o florescer do dom é a inferioridade. Existem 2 tipos de inferioridade. A que leva a pessoa a se sentir aquém e a que leva a pessoa a se sentir além do que realmente ela é. Na verdade, inferioridade e superioridade são os 2 extremos da mesma vara. Toda pessoa que está, por exemplo, na superioridade, no fundo, ela está compensando os seus recalques.
É importante lidar com isso. É aí que, com a inferioridade, muitas pessoas negligenciam o seu talento. Você lembra aquela parábola dos talentos? Aquele cara que só recebeu um e se sentiu inferior. E enterrou o talento. E depois, na prestação de contas, Senhor, sabia que o Senhor era um Senhor muito duro, não é? Que colhe onde não plantou e tal, atemorizado, enterrei o talento. Mau e negligente servo, lançado nas trevas exteriores. Isso pode levar a pessoa a uma situação de trevas, né? E a terceira coisa que impede o florescer do dom é a negligência. A negligência gera atrofia. Negligência é irresponsabilidade. Então, qual é o seu talento? O que você tem feito com ele? Você tem enterrado ou você tem granjeado, administrado, usado como objeto de investimento? Então, veja bem, são coisas fundamentais para projetar o nosso futuro, não é? Compromisso com a grande comissão, não é? Nosso dom. E a terceira coisa, projetar o futuro sintetiza-se numa visão. Entender a vontade de Deus de forma prática, operante. E nós precisamos de descrever a nossa visão de forma realizável, não só de forma assim sonhadora, não é? Mas de forma realizável, concretizável. Com certeza, Deus sempre vai despertar o nosso coração, vai derramar a compaixão dele por pessoas, não é? Deus vai nos guiar realmente. E é muito importante nós estarmos sensíveis a isso, porque quando a gente conecta o nosso coração com o coração de Deus, dentro do propósito que Ele tem, gente, é isso que vai dar significado à nossa existência. Projetar o futuro. Sexta coisa, calcular o preço. Porque quando a gente fala de projetar o futuro, é muito importante, isso requer esse passo, que é você calcular o preço. Quem não calcula o preço, acaba sendo envergonhado. Não é? É interessante, para algumas igrejas, como Éfeso, pratica as primeiras obras. Recupera o ritmo perdido. Para Esmirna, Jesus fala, não temas as coisas que tens de sofrer. E ele fala, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Então Jesus falou, olha, vocês vão passar por 10 dias muito difíceis. São 10 dias, não é a vida inteira, 10 dias. Paga o preço. Paga o preço. Para Pérgamo, ele fala sobre Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, irmãos, haverão adversários na nossa vida cristã. Jesus nunca pintou assim o reino de Deus como se a nossa vida fosse agora ser um mar de rosas. Na verdade, inclusive, ele prometeu, ele garantiu, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Haverão adversários, gente. Para Tiatira, ele fala, todos quantos têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Resistir às doutrinas que santificam o profano. Não é? Tem muita doutrina que quer, na verdade, promover, no fundo, a libertinagem. Para Sardes, ele fala, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Ele está falando sobre manter a pureza. Para Filadélfia, ele fala, guardaram a palavra da minha paciência. Ou seja, gente que não retrocedeu na fé. Para Laodiceia, compres ouro provado no fogo, vestes, colírio,
pagar o preço pelas riquezas sustentáveis, as vestes de justiça, a revelação. Tudo isso tem um preço, gente. Não calcular o preço pode te transformar, muitas vezes, numa pessoa que vai dar as costas para Deus. Inclusive, foi o que aconteceu com alguns dos discípulos quando Jesus foi preso. É interessante, alguns se tornaram negadores, outros desertores, outros traidores, não é? É interessante, Pedro foi um desses que ele realmente não calculou o preço. Quando Jesus começou a falar que ele ia morrer em Jerusalém, Pedro simplesmente delirou, falou: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Você se lembra disso? Vou contigo até a morte. Falou aquilo precipitadamente, sem calcular o preço. E Jesus falou com ele: Pedro, você está precipitando, você não calculou o preço. E eu vou te dizer, você está falando com arrogância. E por causa disso, você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, 2 vezes, 3 vezes, você vai me negar. Qual que é o segredo de morrer e viver? É você calcular o preço. Eu costumo dizer, quem não está disposto a pagar o preço também não vale muita coisa, espiritualmente falando. A grandeza de um homem, de uma mulher, reside no preço que essa pessoa está disposta a pagar para combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. É interessante, eu fico, às vezes, tem um cara que impressiona nesse sentido, é Paulo, não é? É impressionante. Eu não sei se você se lembra, tem uma situação, acho que Paulo estava em Éfeso, e um profeta, qual é o nome dele? Ágabo, faz um ato profético. Ele pega a cinta de Paulo, você se lembra, ele amarra os braços, e ele fala: olha, o cara que é o dono dessa cinta vai ser preso em Jerusalém. Todo mundo sabia que a cinta era de Paulo, né? Então eles falaram: Paulo, não vá para Jerusalém, cuidado, você vai ser preso, esse cara é um homem de Deus, ele está te avisando. Paulo chegou e falou: o que vocês estão choramingando por minha causa? Eu estou pronto, não só a ser preso, como dar a minha vida em Jerusalém. Rapaz, como é que você segura um cara desse? Isso dá ataque cardíaco em Satanás. Não tem como parar um homem desse, não. O cara estava disposto a qualquer coisa. Lembra, lá diante do rei Agripa, não é? Ele teve a oportunidade de falar diante desse rei, e de repente ele começa a dar o testemunho dele, de como ele encontrou Jesus, e ele fala assim: ó rei, depois dessa visão que eu tive do Filho de Deus, eu não consultei nem carne, nem sangue, fui obediente à visão celestial. E o cara ficou tão impactado. Você está querendo também nos convencer dessa salvação? Não só você, mas todos que estão aqui. Não tinha conversa. Calcular o preço. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Jesus fala sobre o rei que sai à guerra e sobre uma pessoa que vai construir a torre. Você tem que calcular o preço. E por fim, para a gente terminar, discernir o tempo. Entender o momento espiritual que você está vivendo. Olha, para você viver abundantemente a sua vida, você tem que ter um discernimento, não do Cronos, mas do Kairos. Você entende a diferença de Cronos e Kairos? Cronos é esse relógio aqui que você tem no seu pulso, né? O Kairos é o tempo profético, o tempo oportuno de Deus. A Bíblia fala que tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo, um propósito, um modo para todas as coisas debaixo do céu, né? Eclesiastes 3,
de 1 a 8. E isso é a chave que nos dá inteligência, gente, para orar, para agir, para falar, para investir. É você entender o tempo. Um investidor, por exemplo, o cara, se ele entende o tempo certo de investir, ele fica rico. A pessoa que entende o momento espiritual que ela vive, ela faz a oração certa. Rapaz, aquilo é poderoso demais. Quando você traz uma palavra no tempo oportuno, se torna profética. Vai mudar a vida de muitas pessoas. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dada no tempo certo. Eu fico impactado lá em João 17, quando Jesus começa a oração, e ele fala assim: é chegada a hora. Veja bem, não foi o pai que falou isso com Jesus, meu filho, chegou a hora. Não. Foi o filho que falou para o pai: pai, é chegada a hora. Ele entendeu o momento. E seria um momento complicado, mas seria um momento da redenção de toda a humanidade. Os discípulos, por mais que foram avisados, eles não entenderam a hora. Eles não entenderam o que Jesus entendeu. E quem não entende a hora, foge, dispersa, trai, nega, dorme, desilude. Você lembra? Pedro, Tiago e João dormiram na maior reunião de intercessão que já aconteceu na face dessa terra, lá no Getsemane, onde Jesus chegou a suar sangue. Eles dormiram. Os discípulos se dispersaram porque não entenderam o momento. Mas quem entende a hora pode dizer: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Jesus seria abandonado, traído, negado, perseguido, preso, açoitado, humilhado, espancado, crucificado, morto. O discernimento do momento levou Jesus a essa oração estratégica que foi como um escudo de Deus para todo o plano do Senhor fluir na vida dele e na vida dos discípulos. Ele entendeu: é chegada a hora. É importante nós entendermos o momento que nós estamos vivendo. Eu gosto muito quando a Bíblia fala sobre a bênção dos filhos de Isacar, que eles seriam peritos para compreender os tempos. Qual que é o momento que você está vivendo? Onde você precisa de concentrar esforços agora? Qual que é o momento que você está vivendo espiritualmente ou profissionalmente? Ou qual é o momento espiritual da sua família, da sua igreja, do seu ministério? É tempo de semear, é tempo de colher, é tempo de perseverar, é tempo de resistir, é tempo de ficar calado. Qual é o momento que você está vivendo? Quando a gente se sincroniza com o tempo de Deus, sua vida vai ter outro significado. Lembrar os feitos, avaliar a história, amar a correção, celebrar fidelidade, projetar o futuro, calcular o preço, discernir o momento profético. Ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos corações sábios. Curva a sua cabeça. Amém. Senhor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado por esse povo maravilhoso, por essas pessoas a quem o Senhor ama tanto. Muito obrigado. Nos colocamos diante de Ti. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece a nossa realidade. O Senhor sabe tudo sobre nós. Deus, e nós oramos que o propósito da sua palavra se cumpra nas nossas vidas. Que a sua palavra não volte vazia,
mas que ela possa realmente cumprir o propósito para o qual foi designada. Abençoa-nos. Ajuda-nos, Deus, a alinhar nossa mente e nosso coração com toda a sua vontade. Ensina-nos a contar os nossos dias. Senhor, nós realmente queremos entender a sua vontade. Queremos entender a sua vontade. Nós não queremos insistir, Senhor, nos becos sem saídas. Nós não queremos realmente gastar as nossas vidas, os nossos recursos, como a sua palavra fala em Isaías 55, naquilo que não é pão, naquilo que realmente não traz nenhuma substância de fato para as nossas vidas e realidades. Por isso, tem misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos. Abençoa-nos. Por alguns instantes, só reflita um pouco em tudo isso que você ouviu. Esteja sensível àquilo que o Espírito Santo quer te falar. Pode ser que Deus queira fazer uma revolução na sua vida, um redirecionamento em alguma área da sua vida. Esteja sensível àquilo que Ele quer fazer. Obrigado, Senhor.